Pasadena, Califórnia, 21 de outubro de 1965, 3 horas e 45 da manhã. O telefone corta o silêncio do quarto. Um homem de 47 anos, cabelos escuros e um meio sorriso persistente mesmo no sono, estica o braço. Richard Feynman atende. Do outro lado, um repórter da ABC News dispara. Sr. Feynman, o senhor acaba de ganhar o prêmio Nobel. Feynman não hesita. A resposta sai antes mesmo de ele estar totalmente acordado. Eu não vou. Diga a eles que não vou. 5 palavras. Ele desliga, vira para o lado e volta a dormir. Agora, aqui está o que quase ninguém te conta sobre essa história. Se você procurar por aí, o título geralmente diz O Físico que Recusou o Nobel. Esse é o gancho, a isca, mas a verdade é muito mais afiada, muito mais incômoda. Feynman não recusou formalmente, ele tentou. Ele foi convencido do contrário por um colega da Caltech, que lhe deu um banho de realidade. Richard, se você recusar isso, o circo vai ser maior do que se você aceitar. Você vai se tornar o cara que recusou o Nobel e ninguém mais vai te deixar trabalhar. Então ele aceitou. Ele foi a Estocolmo, dividiu os $55.000 com Shinichiro Tomonaga e Julian Schwinger. Todos os três resolveram, de forma independente, um problema colossal na física quântica. Todos mereciam. O problema nunca foram os homens. O problema era o metal. Pelo resto da vida, sempre que alguém perguntava sobre aquela medalha, Feynman usava uma única palavra: inútil. E o motivo de ele usar essa palavra é a razão pela qual você precisa continuar assistindo. O homem que quase recusou o maior prémio da ciência não estava sendo difícil ou ingrato. Ele tinha percebido algo sobre honrarias, títulos e toda a engrenagem do prestígio que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem notar. E uma vez que você enxerga isso, não tem como desver. 16 anos depois daquele telefonema, ele disse à BBC: Eu não vejo sentido em alguém na Academia Sueca decidir que este trabalho é nobre o suficiente para receber um prémio. Eu já ganhei o prémio. O prémio é o prazer de descobrir a coisa. Para ele, as honrarias eram irreais. Mas de onde vem essa convicção? Ninguém acorda aos 47 anos decidindo que o Nobel é teatro. Isso tem raízes. E para encontrá-las, precisamos voltar para uma pequena loja de uniformes em Nova York, décadas antes. Para entender Richard Feynman, você precisa entender Melville Feynman. O pai dele não era cientista. Ele vendia uniformes para mensageiros, policiais e bombeiros no distrito têxtil de Nova York. E dessa rotina, ele extraiu uma observação que moldaria a mente de um dos maiores gênios do século XX. Ele dizia ao filho: Olhe para o Papa, tire o chapéu, tire as vestes, tire o anel. O que sobra é um homem comum, igual a qualquer outro na rua. O chapéu é o que faz dele o Papa, não o homem por baixo dele. Melville vendia os chapéus. Ele sabia por profissão que a autoridade era um acessório de tecido e costura. Ele ensinou ao menino: nunca confunda as dragonas no ombro com o homem que as carrega. Essa foi a semente. E cada vez que Feynman recusou uma honraria na vida adulta, ele estava ouvindo a voz do pai. Mas isso não era apenas uma lição bonitinha de infância. Era um algoritmo de vida que ele aplicava com rigor matemático. Aos 16 anos, na Far Rockaway High School, ele enfrentou o primeiro teste real. A escola tinha uma sociedade de honra chamada Arista. Apenas os melhores alunos eram convidados. Feynman, sendo obviamente o garoto mais brilhante do prédio, foi um deles. Ele entrou. Mas em poucas reuniões ele parou de olhar para os livros e começou a olhar para as pessoas. Ele se perguntou: o que a Arista realmente faz? A atividade principal, ele percebeu, era sentar em uma sala e votar em quais outros alunos eram bons o suficiente para serem convidados a entrar na Arista. Era isso. Esse era o trabalho. Feynman fez o cálculo. Um grupo cujo único propósito real é decidir quem não pertence ao grupo não produz nada. Ele apenas consome o próprio prestígio. É um circuito fechado de ego. Então, aos 16 anos, ele se retirou. Ele abandonou a maior honraria estudantil que poderia receber porque a matemática da vaidade não fechava. Agora, segura essa imagem do adolescente saindo da sala. Salte 30 anos no futuro. Feynman é um professor renomado na Caltech e acaba de ser eleito para a Academia Nacional de Ciências.
É o ápice da carreira. Ele vai às reuniões e, de repente, um déjà vu o atinge como um fóton em alta velocidade. O padrão era o mesmo. A Academia Nacional de Ciências é o selo máximo de mérito no ZIUA. Você não se candidata. Você é escolhido pelos deuses que já estão lá dentro. É o distintivo de uma vida inteira de conquistas. Feynman sentou-se em algumas reuniões e fez a mesma pergunta de quando tinha 16 anos. O que esse grupo faz quando as portas se fecham? Ele descobriu que a atividade principal era, novamente, decidir quem mais seria eleito para o grupo. Era um espelho refletindo outro espelho. Ele renunciou. Escreveu uma carta dizendo, em termos bem claros, que não estava interessado em gastar seu tempo decidindo quem mais deveria ganhar um crachá. O padrão era o mesmo. O garoto de 16 anos no Queen's e o gênio de 40 na Caltech eram a mesma pessoa, usando o mesmo filtro. Imagina que você é um carpinteiro. Você ama o cheiro da madeira, a precisão do corte, o encaixe perfeito de uma articulação que você projetou. Isso é a realidade. O objeto está lá, ele funciona. Agora, imagina que existe um clube dos mestres carpinteiros. Eles não constroem nada. Eles apenas se reúnem uma vez por mês para decidir, através de um voto secreto, quem mais na cidade pode usar um avental dourado. Para Feynman, o avental dourado não ajuda a cortar a madeira. Na verdade, ele atrapalha. Ele cria uma distração. Ele faz você focar no que os outros carpinteiros pensam de você, em vez de focar na fibra da madeira à sua frente. Essa é a mecânica do prestígio. É uma estrutura de teatro que nós, como sociedade, construímos sobre a realidade. Nós criamos títulos, siglas antes dos nomes e medalhas pesadas para pendurar no pescoço. Mas nada disso altera as leis da física. Um elétron não se comporta de forma diferente porque o homem que descreveu sua trajetória ganhou um prêmio em Estocolmo. As honrarias são irreais para mim, ele dizia. E ele falava sério. Não era falsa modéstia. A modéstia diz, eu não mereço. Feynman dizia algo muito mais profundo. A categoria não existe. Ele via através da fantasia. Ele via o rei nu, ou melhor, ele via o homem sem o chapéu de papa. E foi com essa mentalidade que ele desembarcou na Suécia. No banquete do Nobel, cercado pela realeza, ele foi colocado ao lado de uma princesa da Dinamarca. Ela tentou puxar assunto sobre o trabalho dele e, após ouvir a explicação simplificada, disse: "Ah, mas ninguém entende isso, então não podemos conversar sobre." Feynman disparou. Pelo contrário, é porque alguém sabe algo sobre isso que não podemos conversar. É sobre as coisas que ninguém sabe nada que podemos discutir. Ele se recusava a performar uma sofisticação vazia. Se você sabe, você faz o trabalho. Se você não sabe, você estuda. Todo o resto é figurino. Mas se pararmos a história aqui, com o gênio ranzinza no jantar chique se recusando a jogar o jogo, nós perdemos a parte mais importante. E este é o ponto que separa quem assiste por curiosidade de quem assiste para entender as engrenagens do mundo. Existe um paradoxo no desdém de Feynman pelo Nobel, um paradoxo que ele mesmo, no fim das contas, aprendeu a operar. A medalha que ele chamava de inútil deu a ele algo que ele jamais teria sem ela, um megafone. Antes de 1965, Richard Feynman era o físico dos físicos, famoso dentro dos laboratórios, invisível fora deles. Depois de 1965, ele se tornou uma figura pública e ele usou esse nome. 21 anos depois daquela ligação na madrugada, o ônibus espacial Challenger explodiu 73 segundos após o lançamento. 7 pessoas mortas, o país em choque. Feynman foi chamado para a Comissão Rogers para investigar o desastre. A comissão queria algo controlado, institucional, silencioso. Eles queriam teatro. Queriam relatórios de 1000 páginas que ninguém leria. Feynman fez o oposto. Ele pegou um pequeno grampo de metal, um copo de água com gelo e um pedaço do anel de vedação, o O-ring. Diante das câmaras, ele mergulhou a borracha na água gelada e mostrou que ela perdia a elasticidade. O selo falhou porque estava frio demais naquela manhã na Flórida. Simples assim. Uma demonstração de 30 segundos que destruiu meses de burocracia e negação. Aqui está o limite da realidade. A verdade científica é absoluta, mas a atenção humana é seletiva. O país assistiu e acreditou, porque o homem fazendo aquilo tinha a medalha inútil no currículo. Sem o Nobel, ele seria apenas um professor aposentado com uma teoria. Com o Nobel, ele era o homem que as câmaras não podiam ignorar.
Ele odiava o título como julgamento do seu trabalho, mas aceitou o título como uma ferramenta de comunicação. O trabalho já tinha sido pago em 1948, sozinho, em frente a um quadro negro, no momento em que a equação finalmente fez sentido. Esse foi o clique, o prazer de descobrir. Todo o resto foi o custo de oportunidade de viver em uma sociedade que ainda precisa de chapéus de papa para ouvir a verdade. Mas por que tudo isso importa para você agora? Você não clicou neste vídeo apenas para ouvir uma aula de História da Ciência. Você clicou porque a mecânica do prestígio toca em algo que você sente todos os dias. Você já passou anos vendo as pessoas erradas ganharem os títulos na sua empresa. Já viu gente hipercredenciada ser promovida sobre quem realmente resolveu o problema. Você já sentou em reuniões onde o currículo mais barulhento venceu o argumento contra a melhor ideia. Você já olhou para um perfil cheio de selos, certificações e prémios de liderança e se perguntou: será que isso reflete a pessoa que realmente faz o trabalho? Esse sistema não aconteceu por acaso. Alguém o construiu. Alguém decidiu que o metal importaria mais que a obra. Mas a herança que Feynman nos deixou é uma ferramenta de clareza. É a capacidade de olhar para o diretor, para o guru ou para o premiado e perguntar: o que esse grupo realmente faz quando as portas se fecham? Se a resposta for apenas manter o grupo vivo ou distribuir medalhas uns aos outros, você está diante de um teatro. A promoção não faz o engenheiro. O título na porta não faz o líder. O avental dourado não ajuda a cortar a madeira. Uma vez que você enxerga essa separação entre o figurino e o trabalho, o mundo nunca mais parece o mesmo. Você passa a valorizar a pessoa silenciosa no canto da sala que entende o código, que domina o processo, que não gasta tempo polindo dragonas porque está ocupada demais com o prazer de descobrir a coisa. Feynman dizia: eu já ganhei o prémio. O Nobel foi apenas um recibo enviado com 17 anos de atraso por algo que já tinha sido pago em êxtase puro diante de um quadro negro em 1948. A realidade é bela por si só. Ela não precisa de validação de um comitê em Estocolmo para ser verdade. O mundo está cheio de pessoas vendendo chapéus de papa. Mas no fim do dia, quando as luzes do palco se apagam e os figurinos são guardados, sobra apenas o que é real. O trabalho que você fez, o problema que você resolveu e o chute de dopamina que vem de entender algo que ninguém mais entendia. Todo o resto é fumaça. Todo o resto é irreal.